Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento, faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo para me proteger durante este período de oração. Eu me submeto a Ti completamente sem reservas em todos os setores da minha vida. Eu tomo posição contra toda operação de Satanás que possa me impedir neste período de ministração e me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha oração. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que saias da minha presença e da presença de todos os ouvintes neste momento com todos os teus demônios. E eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo entre nós. Pai Celestial, eu te adoro e te louvo, reconheço que és digno de receber toda a glória, honra e louvor. Repreendo neste momento toda ação e retaliação do inimigo, todo dardo de fogo, toda seta maligna, seja agora dissipada na autoridade do nome de Jesus. E que não seja eu, Senhor, mas seja teu Espírito Santo, canto rabanaço, canto ideaço, que vem ministrar todos os corações neste momento, em nome do Senhor Jesus. Peço a todos os irmãos neste momento que se coloquem de pé, reverência à palavra de Deus e abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Amém? Vamos ler capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Amém? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, igreja? Então, o que temos aqui, o que Deus diz para mim e para ti neste momento, amém? É um tema sobre família, ou seja, sobre a rebeldia, amém? Temos aí Efésios 6, do verso 1 ao 4. Como introdução, diremos o seguinte: crianças, vítimas ou culpadas? Amém, igreja? Estamos diante de uma questão polêmica, amém? Quem é o culpado pela existência de filhos problemáticos? A culpa tem sido atribuída a vários fatores de acordo com a percepção de cada pessoa. Amém, igreja? Então, antes de começarmos esse estudo, amém? Nós ouvimos pessoas de diferentes posições sociais, membros de igrejas oficiais e até mesmo elementos que professam ser de outros credos, amém? Procurando sentir o que está acontecendo e o que pensam sobre o problema, amém? Alguns responderam ser a sociedade a culpada. Muitos afirmaram ser os pais, ou seja, a família. Outros não tiveram respostas, mostrando-se confusos e reflexivos. Amém? Então, digamos o quê? O problema existe e requer análise profunda das dificuldades que afetam hoje os lares, os pais, os adolescentes e jovens. Amém? Então, vamos começar a esmiuçar este versículo. Amém? Então, diz assim no verso 1, filhos, sede obedientes, né? Os filhos de crentes devem permanecer sob orientação dos pais, até se tornarem membros de outra unidade familiar através do casamento. Amém, igreja? Então, as crianças pequenas devem ser ensinadas a obedecer e honrar os pais, mediante a criação na disciplina e doutrina do Senhor, conforme está no verso 4, amém, do capítulo 6. Encontramos também em Provérbios 13, verso 24, Provérbios 22, no verso 6, amém?
Então, os filhos mais velhos, mesmo depois de casados, devem receber com respeito o conselho dos pais, conforme está no verso 2, e honrá-los na velhice, mediante cuidados e ajuda financeira, conforme a necessidade. E podemos encontrar em Mateus, capítulo 15, do verso 1 ao 6. Então, os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus aqui na terra e na eternidade, conforme está no verso 3. Amém? Desculpem. Agora vamos ver. Então, o conflito de gerações, né? O que vem ser isso? O lar de hoje. Então, o lar de hoje, irmãos, mudou muito a estrutura dos lares, né? O lar hoje. Amém? Então, mudou muito a estrutura dos lares modernos. Pelo menos 3 pontos são bem conhecidos. Amém? O amor está se esfriando, é o primeiro ponto. O casamento, por si, já é uma sociedade complexa e ele está em crise. Se o dia não foi muito bom para um dos cônjuges, é certo que será ótimo para um bate-boca. Amém? Então, outro, o sustento da casa está cada vez mais problemático. Se o dinheiro falta, a confusão está armada. Quando sobra, também. Outro, filhos sem afeto, ou seja, a convivência dos pais com filhos é cada vez menor. O pai precisa sair de madrugada para o trabalho e só volta à noite. Quase não convive com os filhos. A mãe tem sido obrigada a trabalhar fora. Então, como são os filhos, né? A personalidade dos filhos é fruto de uma carga variada de influências. O meio em que se formaram, a herança paterna, as influências externas e especialmente o pecado original, do qual só nos livramos pela conversão e pela misericórdia de Deus. Então assim encontramos o quê? Filhos rebeldes, ou seja, estão sempre de mau humor e criado conflitos com pais e irmãos. Logo cedo na vida, arrumam seus colegas, se enturmam e não tem hora para sair ou chegar em casa. Temos filhos desobedientes. Têm por hábito contrariar a vontade dos pais em quase tudo. Não acatam sua autoridade, suas ordens, fazem o que querem. Temos filhos respondões, que discordam de tudo, às vezes gratuitamente, são turrões. Outros agridem com palavras que humilham e ferem, xingam, discutem. Muitos assumem uma posição política contrária à da família, o que se torna um motivo a mais para desavenças. Encontramos também filhos agressivos, isso tudo em lares, hein, irmãos? São aqueles indelicados, batem nos irmãos e até nos pais, quebram objetos. Os chamados de estupim curto, a qualquer contrariedade explodem. Quando chegam em casa, tudo fica tenso. Quando sai, é um alívio. Filhos preguiçosos, aqueles que não cumprem suas tarefas, não estudam e não querem trabalhar. Demos também de cara com filhos delinquentes, ou seja, aqueles que desviam-se dos padrões morais da família, envolvendo-se em namoro escandaloso ou mexendo com drogas, com roubos, etc. São barra pesada, os chamados assim, barra pesada, e a polícia está sempre de olho neles. Amém? Então temos aí problemas externos que afetam também a harmonia do lar. Amém? Então, entre os problemas externos, vamos analisar a interferência do consumismo e dos meios de comunicação sobre o lar. Vamos lá, o consumismo. A família sofre efeitos negativos da inflação, mas o consumismo é um flagelo ainda maior. Provavelmente, o verbo comprar seja o mais conjugado nos lares. Quando a expectativa dos filhos não corresponde aos seus anseios, surgem o quê? Conflitos na família, que levam a consequências desastrosas. Ou seja, indisposição de pais contra filhos, abandono do lar, né? Desenlaces acarretando para filhos problemas das mais diversas naturezas. Amém? Trazem também
Influências negativas dos meios de comunicação. Existe uma interpretação materialista da vida. Isso não é novo. Nos dias de Davi já havia quem afirmasse: não há Deus, não é verdade? Conforme está lá no Salmo 14, verso 1. Hoje, a divulgação dessa posição é feita pelo cinema, pela televisão, pelos jornais, revistas, internet, livros e etc. Os meios de comunicação estão o quê? Solapando o alicerce da família. Outro. Então, do ponto de vista espiritual agora, o que precisa ser feito, amém? Então, aqui reside o ponto central da questão, ou seja, filhos problemáticos normalmente não creem em nada. Até mesmo no meio evangélico, este mal vem campeando, amém? Os críticos atribuem a culpa à igreja, aos pastores e presbíteros. Alegam falta de ambiente adequado, de tato no relacionamento, de melhores programas ou de excessiva rigidez doutrinária. Na verdade, a igreja começa ou tem a sua origem aonde? No lar, e este, por sua vez, tem falhado em vários aspectos básicos e indispensáveis para a criação dos filhos, amém? Como? São eles: a falta de espiritualidade. No Antigo Testamento, no sistema patriarcal, cada família se constituía numa congregação, onde Deus era servido e adorado, como está lá em Deuteronômio 6, do verso 4 e 9. O cristianismo também se desenvolveu através de famílias. A igreja primitiva não tinha templos. Suas reuniões, igreja, eram feitas nos lares, conforme está lá em Romanos capítulo 16, no verso 5. Então, hoje, a falta de cultivo espiritual nos lares está corroendo e desintegrando a família, amém? Então, a falta de ensino, como diz em Provérbios 22, no verso 6 e 15, os pais crentes precisam saber dizer aos seus filhos: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo, conforme está lá também em Coríntios 11, no verso 1. A falta de disciplina, esse elemento é indispensável para a construção da obediência dos filhos, conforme está em Provérbios 22, no verso 15, 23, no verso 13 e 14 e 29, no verso 15 e 17, como encontramos em Efésios 6, 1 ao 3. Amém, igreja? A falta de amor também. A palavra de Deus determina que os pais amem os seus filhos, mas também sejam prudentes e não os irritando, conforme está em Colossenses 3, 21. Os filhos problemáticos são, na maioria, às vezes, frutos de uma rejeição involuntária ou deliberada pelos pais. Amém, igreja? Então, que conclusão podemos tirar desta pequena pregação em nome do Senhor Jesus? Duas propostas de soluções para que os problemas entre pais e filhos sejam resolvidos. A primeira, duas propostas de soluções, é o diálogo. Hoje os pais estão mais amadurecidos contra esses problemas e procurando dialogar com os filhos. Estão procurando apoio ou lendo mais, porque sabe que, dependendo da idade, soluções antigas como bater, castigar, humilhar são questionáveis. Então, o diálogo tem dado muitos resultados, amém? Principalmente quando sincero, quando marcado pelo exemplo e pelo amor. E o segundo, a oração, tanto nos casos que possamos julgar fáceis como nos difíceis, nos fáceis como nos difíceis. Amém, igreja? Desculpem. A intercessão pelos filhos e pelo lar é muito necessária. Amém? Conforme Jó fazia isso diariamente. Está lá em Jó, capítulo 1, no verso 5. Então, a vida de um homem, meus irmãos, não consiste na abundância dos bens que ele possui, conforme está em Lucas 12, no verso 15. Os bens de que a família mais necessita não podem ser adquiridos em lojas. Os bens, os maiores bens de uma família são o quê? A comunhão com Deus, o amor, a paz e a
harmonia. Amém, igreja? Então, peço a todos vocês, neste momento, que meditem com carinho nesta pregação, pequena pregação, né? Em nome do Senhor Jesus, porque não importa o tamanho, o que importa é a qualidade, a eficácia do que você está ouvindo aqui agora, né? Portanto, sede obediente a pai e mãe. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus, honra teu pai e tua mãe, porque este é um mandamento do Senhor para que prolongue teus dias na terra. Amém? Em nome do Senhor Jesus, peço a todos que meditem com carinho nesta palavra. Em nome de Jesus, procurem mais dialogar com teus filhos, porque, de certo modo, digamos que estamos no mundo hoje em missão e o mundo se encontra perdido cada vez mais, em nome de Jesus. Então, não podemos perder nossos filhos por alcoolismo, para as drogas, amém, irmãos, em nome do Senhor Jesus, e outras coisas mais. Então, peço a atenção de todos, como também os pais não devem irritá-los, não devem coagi-los, porque a palavra nos ensina que nada por força e nem por violência. Sonhos de pais e mães ter filhos no altar da igreja, amém? Sonhos, entendeu? Está na mão do Senhor. O Senhor vai fazer a obra. Então, como temos aqui a espiritualidade, orem pelo lar, pelos filhos, em nome do Senhor Jesus, que a palavra diz, né? Prega, 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 pois quem faz a obra é o meu espírito. Então, nada por força nem por violência, mas pelo mover do meu espírito. Tarrabanaço, canto e derraço, em nome do Senhor Jesus. Você que está sendo grosseiro, que não está entendendo, que está deixando o teu filho passar falta das coisas, que está castigando ele, querendo que ele vá à força para a igreja, coagindo, isto é um crime em nome do Senhor Jesus, que nada é por força e nem por violência, é para você pastor, é para você diácono, presbítero, missionário, quem seja levita que está ouvindo essa pregação agora, nada por força nem por violência. Você tem que orar por ele, ora por ele, porque Deus honrará, porque a oração do justo pode muito de seus efeitos, amém? Então não castigue dessa forma, que você vai causar um desequilíbrio emocional no teu filho, que vai trazer consequências piores e maiores, em nome do Senhor Jesus. Então que a graça e a paz reine sobre todos os lares de vocês, e eu agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus, e peço que continue acessando o canal, escute a voz do Ministério Pentecostal Não Temas, e que a graça e a paz recaia sobre todos os lares de vocês. Amém.